O embaixador de Israel na ONU não comentou as explosões, mas pontuou. Não permitiremos que o terror do Hezbollah dite o futuro de nossa nação. Se o Hezbollah não se retirar de nossa fronteira e voltar para o norte do Rio Litani por meio de esforços diplomáticos, Israel não terá escolha a não ser usar todos os meios ao nosso alcance para defender nossos cidadãos e permitir que os evacuados do norte voltem para suas casas. Deixar tudo para trás tem sido a dor das famílias. Abandonar as casas é a tristeza do povo. Libaneses encontram refúgio em Karbala, no Iraque. Vários hotéis foram preparados para receber os deslocados, como explica o responsável pela comunicação na cidade. 6 complexos hoteleiros do mais alto padrão foram preparados para receber os hóspedes. Recebemos as primeiras pessoas há 10 dias e a cada dia mais gente chega à cidade. Só a cidade abriga mais de 500 pessoas nos complexos hoteleiros. Além disso, a administração municipal se preparou para fornecer 3 refeições por dia a esses hóspedes e também preparou um centro de saúde. Este homem foi acolhido no hotel e conta que viu de perto os bombardeios. Um deles atingiu a casa de um vizinho. Vivemos sob constantes bombardeios e ataques aéreos hostis. Tivemos que deixar nossas casas porque o bombardeio atingiu a casa do nosso vizinho e sua casa foi destruída. Não houve vítimas em nossa família e conseguimos sair de nossas aldeias pelo bem de nossos filhos. Halal Assi veio apenas com a roupa do corpo e trouxe o sentimento de dor. Falaram que o Iraque irá nos ajudar, porque a maioria de nós saiu das nossas casas sem documentos de identificação ou passaportes. Disseram-nos que o Iraque vai receber libaneses sem passaportes ou documentos de identificação e que apenas um bilhete de identidade ou certidão de nascimento seria suficiente. Rashaa tem 26 anos. A jovem chora por saber que perdeu familiares de forma cruel. A situação já não era suportável. Os bombardeios são constantes o tempo todo e não se sabe onde vão acontecer. As estradas não são seguras. Tínhamos medo que o aeroporto fechasse porque atacaram perto do aeroporto. Temos familiares que foram mortos de forma bárbara. Também conheço um casal e sua neta e também um outro casal que foi morto no ataque. Israel conseguiu dar um golpe devastador contra o grupo islâmico xiita ao matar seu líder, Hassan Nasrallah. É um massacre, uma grande agressão contra o Líbano, seu povo, a sua resistência e a sua segurança. Pode ser um massacre, um crime de guerra ou uma declaração de guerra. O assassinato do líder do Hezbollah foi muito importante para Israel, justamente para desvalidar aquela sensação de vitória ocorrida em 2006. O líder do Hezbollah foi muito importante nesse processo todo de 2006 e criou ali a ideia de que, de alguma forma, o Hezbollah sendo muito pequeno comparado a Israel, a ação do exército israelense, ao serviço de inteligência israelense, ele conseguiu gerar ali uma situação de preocupação no Estado de Israel com relação à sua enorme capacidade de resposta e de ação. Isso gerou para ele um apoio popular, não somente entre o Hezbollah, mas também entre os próprios sunitas da região, que passaram a entender que Israel não era tão inviolável como se pensava. E a questão da inviolabilidade de Israel sempre foi, depois da Guerra dos 6 Dias, uma questão quase que assentada na região. Então, o assassinato deste líder e também do número 2 foram importantes neste processo todo, justamente porque Israel consolida a imagem de que tem controle da inteligência, que sabe onde os seus líderes estão, que tem informantes, que sabe utilizar
dá informação para gerar o dano necessário e deixa muito claro que qualquer ação de qualquer líder não será tolerada por muito tempo e que geralmente, e o objetivo principal é destruir, neste processo todo, as cabeças que são aquelas que tomam as decisões no sentido de tentar extirpar Israel do Oriente Médio. Então a mensagem foi muito clara nesse sentido. Hassan foi responsável pelo assassinato e sequestro de israelenses e civis de todo o mundo durante muitos anos. Ele foi um dos maiores inimigos do Estado de Israel em toda a história. Ele representava uma ameaça para os cidadãos do país. A sua eliminação torna o mundo um lugar mais seguro. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que eliminou também o sucessor. Israel tem o direito de se defender. Israel tem o direito de vencer. E Israel vencerá. Degradamos as capacidades do Hezbollah. Eliminamos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah e o substituto de Nasrallah, e o substituto de seu substituto. Hoje o Hezbollah está mais fraco do que em muitos, muitos anos. O chefe de segurança do Hezbollah foi mais um alvo dos bombardeios no centro de Beirute, que deixaram mais de 20 mortos. A informação é de uma fonte próxima ao movimento islâmico pró-iraniano, sem especificar o paradeiro ou destino de Wafik Safah. Moradores de Basta, bairro densamente povoado e uma das áreas mais antigas, voltaram para suas casas para inspecionar os danos. Esta é uma área muito movimentada, as pessoas são pobres, mal têm dinheiro para comer. Não sei por que atacaram este lugar. O exército israelense reforça suas tropas no país vizinho. O primeiro-ministro pediu para que o povo liberte o Líbano do Hezbollah. Eu digo a vocês, povo do Líbano, libertem seu país do Hezbollah para que esta guerra possa terminar. Libertem seu país do Hezbollah para que seu país possa prosperar novamente, para que as futuras gerações de crianças libanesas e israelenses não conheçam nem guerra nem derramamento de sangue, mas finalmente vivam juntas em paz. Numa aldeia no sul do Líbano, muitos se recusam a sair mesmo diante dos ataques. Cerca de 550 das 900 famílias continuam no local. O verdadeiro problema é que as pessoas aqui não têm emprego nem salários para cobrir as necessidades domésticas. Este é o maior e principal desafio que enfrentamos. Abandonar tudo não é a escolha de muitos que vivem aqui, mas a maioria decidiu partir. Milhares de pessoas fugiram do Líbano para a Síria desde 23 de setembro, dia em que Israel e Hezbollah entraram em guerra aberta. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados informou que entre aqueles que cruzaram a fronteira há também palestinos, sudaneses e cidadãos de outros países. Nós já temos 10 anos de um histórico de refugiados, principalmente na Europa, de forma estratosférica. Isso vem preocupando, vem acirrando também a política na Europa e vem fazendo com que muitos desses refugiados também venham para o continente americano. Eu diria que não há uma política de preparação para receber todos esses refugiados. A gente percebe que são muitas vezes medidas muito pouco eficazes. Isso gera revoltas também dentro dessas nações. E é um problema muito sério para o mundo, essa questão dos refugiados. Alguns já especulam que o século XXI será o século dos refugiados. No entanto, eu vejo que para acelerar esse processo, para fazer com que esses processos tenham um retorno de volta aos seus países, é fundamental que haja um consenso em relação à destruição total dessas organizações terroristas. Por quê? Porque mesmo em momentos de paz, ou seja, de não conflito, as pessoas que vivem nessas regiões sofrem muito por conta dessas organizações terroristas. Tanto na educação quanto na saúde. A Palestina em paz, o Líbano em paz, possui uma estrutura muito antiga, muito pobre, muito deficitária. Então é fundamental que a União Europeia, os Estados Unidos e a China, eu nem vou colocar a Rússia que está em guerra, consigam entrar num acordo de estabilização dessa região. E como fazer isso? Defendendo a destruição total dessas organizações. Porque a partir daí, você exige de Israel um contraponto. Olha, nós estamos contigo
nessa questão da destruição dessas organizações. Agora, qual que é o seu papel nisso tudo? Você já destruiu o seu inimigo, você quer destruir outras nações? Não. Então é hora de você tirar suas tropas e ajudar na reconstrução desses países. O problema é que, principalmente já na ONU, quando nós temos esses ataques, eles não são pensados a partir do Estado-nação. A ONU, ela falha em não reconhecer a questão do terrorismo nessas organizações. Em outras palavras, ao invés de defender o fim dessas organizações, ela prioriza muito os ataques de Israel como uma força desmedida. E, na verdade, é o Islã que tem que passar por uma reforma e repensar muito a existência de uma lógica da jihad, da guerra santa, aonde que ainda se propõe muito a destruição do Estado de Israel. O foco está no lugar errado, a meu ver. Se nós não pensarmos na transformação, na reforma do pensamento muçulmano no Oriente Médio, nós ainda vamos continuar patinando em relação à paz naquela região. Os ataques já deslocaram internamente mais de 600 mil pessoas no Líbano, que enfrenta uma crise humanitária catastrófica, como afirma a coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanine Hennis. Os Estados Unidos disseram que Israel deve evitar qualquer ação militar semelhante à de Gaza. Não deve haver nenhum tipo de ação militar no Líbano que se pareça com Gaza e deixe um resultado parecido com Gaza. É muito difícil que o sul do Líbano se transforme numa nova faixa de Gaza, até porque a ação do Estado de Israel e do exército israelense não deverá ter aí o mesmo tipo de sucesso, até porque a resistência do Hezbollah será maior e, dado aquilo que aconteceu em 2006, um pouco mais preocupante nesse processo todo. Inclusive, a comunidade internacional já se manifestou contrariamente a qualquer tentativa de transformar o sul do Líbano ou o Líbano numa nova faixa de Gaza com relação àquilo que tem acontecido, que por muitos tem sido chamado de genocídio. Então, é uma situação complicada. Israel sabe disso, sabe que já não conta aí com aquele apoio popular inicial, aquele apoio de 7 de outubro, em que a comunidade internacional, uma grande parte dela, principalmente Estados Unidos e União Europeia, apoiaram aquilo que o governo Netanyahu decidiu fazer, mas em razão da desproporcionalidade de Gaza e também da importância do Líbano para a região, isso tem sido alterado no sentido de o apoio a Israel ser mais restrito. Mas, obviamente, que ao contar com o apoio norte-americano, e não importa qual governo seja, se for de Kamala Harris ou de Donald Trump, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sabe que terá aí a continuidade do apoio dos Estados Unidos em suas ações. Mas o fato é de que a possibilidade de o Líbano se transformar numa nova faixa de Gaza com aquelas situações que nós vimos e com aquele número de mortes é um pouco menor em razão daquilo que o Hezbollah representa em matéria de ação militar e também a mudança na perspectiva da comunidade internacional com relação àquilo que acontece em Gaza e também no próprio Líbano.